você colocar a mão e expulsar, ele não sai. Ele não sai. Ele só sai pelo poder da palavra. Só sai pelo poder da palavra. Então, por isso, eu estou dando esse recado para vocês que estão aqui nessa noite. Entenda um pouquinho de batalha espiritual, aquilo que Deus tem nos dado a conhecer. Então, tem coisas, irmãos, que nós não podemos subestimar. Uma delas é o poder da palavra. A palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. A Bíblia fechada é um livro, ela aberta é a palavra de Deus. É Deus falando conosco. Então, quando você ouve a palavra de Deus, você está ouvindo o autor da palavra. Ele que está falando com você. Nós vivemos num tempo em que as pessoas têm perdido a visão da palavra, da grandeza da palavra, da autoridade da palavra em suas vidas. Vivemos num mundo muito moderno, onde as pessoas elas estão fascinadas pela tecnologia e esqueceram de se fascinar pela palavra de Deus. Então hoje eu quero a atenção de vocês aqui, né? Por exemplo, agora é 7h05, se der tudo certo, às 7h40, 45, eu vou estar encerrando essa palavra. Então é pouco tempo, você não vai, como o pastor Cláudio Duarte disse, você não vai sentir nada, vai ser indolor, né? Vai ser rápido e indolor para você. Mas o que eu quero de você nessa noite? Aqui a gente tem que fazer um acordo. A minha missão é ministrar a palavra, a sua é receber. Se nós estivermos juntos, envolvidos nesse mesmo propósito, nós nos ajudamos uns aos outros. A coisa flui com mais autoridade, com mais poder. O Espírito Santo trabalha nos nossos corações, tanto no meu como no seu. Podemos fazer essa parceria aí? Então levanta a mão aí. Amém. Então quero que você abra sua Bíblia em Lucas. Hoje é culto de mãos cheias. Domingo passado eu falei sobre a mulher curvada, uma pessoa que estava doente. Hoje eu vou falar sobre outro personagem bíblico bastante interessante. E a história desse homem está lá em Lucas capítulo 8, versículo 26. Lucas capítulo 8, versículo 26. Vou esperar para que todos possam achar o texto e assim todos nós juntos possamos acompanhar a leitura da palavra e deixar a palavra de Deus entrar no nosso coração. Então, Lucas capítulo 8, versículo 26. Quem achou diz amém? Amém. Amém. Eu vou estar lendo, então os irmãos, por favor, estejam acompanhando a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. E não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhe concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido, e em seu juízo
assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou, e aquele homem de quem haviam saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Amém, igreja? Amém. Queridos, nessa noite eu quero tratar aqui com os irmãos, olhando para a vida do Gadareno, essa relação de Deus com o necessitado. Esse texto aqui, ele fala profundamente conosco, de uma maneira muito forte, de uma maneira muito profunda, como é a relação do Senhor com o necessitado. Quando nós fazemos um culto de mãos cheias, nós pensamos em quem? No necessitado. E o que nós podemos fazer para, de alguma maneira, amenizar, atenuar, resolver o problema do necessitado? Pelo menos naquilo que envolve a questão alimentar, né? Mas o fato é que não existem pessoas necessitadas só de alimento. Existem pessoas necessitadas de várias maneiras. E quando eu olho aqui, irmãos, para esse necessitado em particular, eu vejo aqui um homem numa extrema necessidade. Uma necessidade muito grande de tudo. De tudo, porque ele era um homem que vivia possuído por demônios, era um homem que andava pelado, era um homem que dormia em sepulcros, era um homem que não tinha família, era um homem que não podia ter relacionamentos com ninguém. Então você vê na vida desse homem muitas necessidades, não só a física, mas emocional, espiritual, familiar, social. Havia muitas necessidades. E muitas verdades Deus nos traz acerca desse episódio, desse encontro com Jesus, com esse homem. Muitas verdades Deus traz para mim e para você nessa noite. E a primeira verdade que eu quero dividir com você é que, por pior que sejam, ou por maiores que sejam os problemas humanos, a compaixão de Deus sempre será maior. Amém? Primeira coisa que eu quero destacar aqui para você pensar nessa noite é isso. Por pior que sejam os problemas do ser humano, por mais difíceis que eles sejam em termos de serem solucionados, a compaixão de Deus sempre será maior. A compaixão de Deus sempre será maior. E aí eu quero começar pensando com você o que é compaixão, né? O que é compaixão? Eu já me dizendo assim: pastor, compaixão é a gente sentir tristeza pela situação da pessoa, sabe? É você ficar triste e sentir no teu íntimo a dor que aquela pessoa está sentindo. Isso faz parte, né, da compaixão. Mas só que se você só sentir a dor da pessoa e não fizer nada, eu estou sentindo, olha, eu estou mal por causa da situação dessa pessoa, mas aí você pega e vai embora, e daqui a pouco aquele mal que você sentiu, ele passou também. Isso não é compaixão, isso é dó. Isso é pena, né? Você está sentindo pena, ou sentindo dó da pessoa. E eu quero dizer para você, quando Deus ele olha para mim e para você, Ele não tem pena, Ele não tem dó, Ele tem compaixão. Porque a compaixão, diferente da pena ou da dó, do sentimento de pena ou sentimento de dó, a compaixão é aquele sentimento onde você traz para dentro do seu coração a dor do outro, movido por uma disposição sincera e verdadeira de amor, de fazer algo por aquela pessoa. Você sente, mas não é um sentimento passivo ou inerte, onde você não se compromete. A compaixão, ela te leva ao comprometimento com o propósito de fazer algo para que aquela dor, aquele problema, aquela situação que está ferindo, maltratando aquela pessoa, possa ser resolvido. Então a compaixão é o amor em ação. A compaixão é o amor agindo em favor de alguém. E a compaixão do Senhor, ela é ativa. A primeira coisa que eu quero destacar aqui nesse texto é a compaixão de Deus pelo ser humano. E quando eu falo ser humano, eu não estou olhando só para o Gadareno, eu estou olhando para a irmã Laura, para o Lucas, para mim, para o Wander, para a Ambrosina, para a Isadora, para o Gabriel, para a Jaqueline, para todos nós que estamos aqui. Porque, irmãos, quando Deus
viu o ser humano na condição em que ele se encontrava, debaixo do pecado, e sem poder resolver esse problema, Deus, ele sentiu compaixão. A compaixão, irmãos, do Senhor determina que o Senhor não fique inerte, passivo, indiferente ao propósito de ajudar aqueles que não podem se ajudar sozinhos, ou que não podem fazer nada por si próprios. Então foi a compaixão de Deus que impulsionou o Senhor, através do seu Filho, a descer nesse mundo, quando Ele olhou para mim, para você, para todos nós, e viu que nós não tínhamos condição de fazer nada em relação ao nosso pecado. O que Ele fez? Ele veio e fez o que era necessário. Ele veio e derramou seu sangue. Quanto vale uma gota do sangue de Jesus? Não tem preço. Quanto vale a gota do sangue do Filho de Deus? Não tem preço. Hoje eu falei de manhã, eu dei um maulão sobre debaixo da graça ou debaixo da lei, né? E nós falamos um pouco sobre isso também, porque, irmãos, estamos debaixo da graça, mas não estamos livres da lei moral de Deus, né? Então Lucas, que já fez seminário, sabe o que eu estou falando. Larson também está estudando muito, né? Mas a lei, ela tinha vários aspectos no Velho Testamento. Ela era moral, judicial, religiosa e cerimonial. Então a religiosa e a cerimonial ficaram para lá, mas a moral permanece. Porque Deus não deixa de ser o Deus moral do Velho Testamento. Ele continua sendo o mesmo Deus moral que Ele era no Velho Testamento. Ele continua sendo o mesmo Deus moral no Novo Testamento. De modo que havia graça no Velho Testamento e lei, mas também a graça e lei no Novo Testamento. Mas o fato é que tudo é fruto da compaixão de Deus. A compaixão de Deus fez com que o Senhor não ficasse passivo, no sentido de trazer salvação. A humanidade está perdida e não podia se salvar sozinha, não podia salvar pelos seus méritos. Então Deus estabeleceu alguém que poderia ter méritos para salvar a humanidade. Então os méritos da nossa salvação estão todos nas mãos de Jesus. Ele salvou a cada um de nós. Ele é merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor. Essa mesma compaixão que estava no coração de Deus é a compaixão que estava no coração de Jesus, que não despediu aquela multidão que estava faminta, acompanhando ao Senhor Jesus e seus discípulos no deserto. E naquele momento em que chegou o fim da tarde, caiu, vamos dizer assim, o sol começou a se pôr, e os discípulos disseram: despede, Senhor, essa multidão. Mas ela estava faminta, ela estava com fome, e o Senhor disse: eu não posso fazer isso. Diz a palavra de Deus no texto que o Senhor olhou com compaixão para aquela multidão e perguntou o que eles tinham. Apareceu 5 pães e 2 peixinhos, e naquele momento o Senhor multiplicou e saciou a fome daquela multidão por compaixão. E foi a compaixão de Jesus que não deixou ele, vamos dizer assim, que levou o Senhor Jesus ao encontro daquele gadareno. Irmãos, o texto, se você ler os versículos anteriores, você vai ver que Jesus, ele deixa a multidão na praia, chama os discípulos e fala assim: vamos ao outro lado. E aí o que acontece? Eles entram no barco, vem uma tempestade. Sabe aquele episódio da tempestade, que as ondas estão batendo no barco e cobrindo já o barco, os discípulos estão apavorados, e Jesus está dormindo aonde? Na proa. Está tranquilo, dormindo. Sabe por quê, irmãos? Porque aquele que serve a Deus, ele tem convicção que no meio da tempestade Deus cuida da sua vida. Aquele que está dormindo tranquilo no meio da tempestade, ele dorme no meio da tempestade porque ele sabe que o Pai cuidará dele no meio da tempestade, seja ela qual for. Porque quem serve a Deus pode dormir na tempestade, porque Deus garante o seu sono. Então Jesus dormia no meio da tempestade porque ele sabia a quem ele servia. Ele tinha convicção que aquele barco chegaria onde ele precisaria chegar. Porém os discípulos estavam apavorados, acordaram a Jesus, chamaram a Jesus no meio da tempestade. Jesus foi lá, mandou o vento acalmar, as ondas abaixarem, tudo ficou bom, e eles foram adiante. Venceram 10 quilômetros de mar para chegar numa praia e encontrar uma pessoa. Jesus só ficou ali o momento em que ele encontrou aquele homem, expulsou os demônios da vida daquele homem, depois ele entrou no barco e voltou.
A compaixão de Deus, irmãos, ela é capaz de cuidar de uma pessoa da mesma forma que Deus cuida de uma multidão. Toda a dedicação, toda a atenção, todo o cuidado que é dedicado a uma multidão, muitas vezes precisa ser dedicado a uma pessoa só. Quem foi chamado para amar e cuidar de uma multidão, precisa também aprender a amar e a cuidar, muitas vezes, de uma pessoa só. De uma pessoa só. Então, a compaixão de Deus é assim. Aquele homem, a situação dele era degradante. A Bíblia nos mostra que aquele homem, irmãos, era alguém que vivia nos sepulcros, era alguém que vivia se mutilando com as pedras, ele se rasgava, ele se cortava com as pedras. A Bíblia também nos revela que aquele homem ele andava nu, gritando à noite. A Bíblia também nos revela que aquele homem ele era aprisionado com correntes. E sabe o que acontecia? Os demônios que estavam nele quebravam aquelas correntes. E ele saía gritando à noite, ali aos redores das casas. Imagina você morando num lugar onde está esse homem. Imagina as irmãs. Sai no portão de casa, está lá o homem peladão, gritando, endemoniado. E o homem arrebenta a corrente. Para ele arrebentar a porta de uma casa, será que é difícil? Então, veja o clima de tensão, de medo que havia no ambiente onde esse homem estava, por causa da situação em que ele se encontrava, possuído por uma legião de demônios. Por causa disso, aquele homem ele foi abandonado pela sociedade, ele foi abandonado pela religião, ele foi abandonado pela sua família, ele foi abandonado por todo mundo, mas Jesus não abandonou aquele homem. Ele não foi abandonado por Jesus. E aí eu penso, irmãos, que a compaixão é a base da esperança de todo aquele que está com a vida no pó, com a vida destruída, com a vida na pior condição em que ela se encontra. A pessoa está com a vida destruída, ela não tem condição de fazer nada por si própria. Pastor, tem jeito, tem esperança para essa pessoa? Tem, na compaixão de Deus. Só a compaixão de Deus para levantar uma pessoa que está nessa situação. E eu pergunto, irmãos, será que tem faltado compaixão na nossa sociedade? Será que tem faltado compaixão, irmãos, nos nossos dias? Será que tem faltado compaixão na nossa casa? Nos nossos relacionamentos pessoais? Nos nossos relacionamentos... Matei a moça. Nos nossos relacionamentos familiares, nos nossos relacionamentos conjugais? Será que é preciso ter compaixão com as pessoas com quem nós convivemos diariamente? Dormimos ao lado da pessoa, acordamos ao lado da pessoa, convivemos com a pessoa. Será que nós muitas vezes precisamos ter compaixão das pessoas que caminham conosco? Sim ou não, irmãos? Será que precisamos sentir a dor do outro? Se colocar no lugar do outro, e não apenas sentir, mas bater no peito e dizer: eu vou fazer algo para resolver essa dor, esse problema, essa necessidade que essa pessoa tem. Afinal de contas, mora comigo, dorme comigo, convive comigo. A compaixão, ela faz você ser sensível ao outro. Será que hoje na sociedade, será que não está faltando compaixão na nossa vida, no nosso lar, nos nossos relacionamentos? Aqui a palavra de Deus fala de um Cristo que tinha compaixão de um homem que foi abandonado por todo mundo, mas não foi abandonado por Deus, não foi abandonado pelo Senhor. Eu vejo que Jesus nos ensina aqui como age o bom pastor. Não tem a história do bom pastor que tinha 100 ovelhas? Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que o pastor cuidou. Porém numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco
E pelas montanhas a buscá-la foi, a encontrou como? Gemendo. Será que hoje tem crente gemendo, irmãos? Será que hoje nós temos pessoas gemendo diante das lutas, diante dos problemas, diante das dificuldades, diante das crises pessoais? A encontrou gemendo, tremendo de frio, a pôs em seus ombros, colocou em seus braços, depois pôs em seus ombros e ao redil voltou. Jesus deixou a multidão na praia e ele foi buscar uma que estava perdida nas mãos dos demônios, perdida, envolvida, possuída pelos demônios. Mas Jesus foi em busca daquela ovelha. Irmãos, eu penso que Jesus está nos ensinando que muitas vezes pessoas que aparentemente estão completamente perdidas precisam ser buscadas. Nós precisamos acreditar que elas podem ser restauradas, que elas podem ser curadas, que elas podem ser libertas, que elas podem ser transformadas pelo poder de Deus. O poder de Deus transforma pessoas? Quem acredita nisso? Então nós temos que trabalhar para que esse poder que está em nós toque nessas vidas, haja nessas vidas. Então cuidar do necessitado não é apenas providenciar alimento. Cuidar do necessitado muitas vezes é você ir ao encontro do necessitado, ver as necessidades que ele tem por completo e se colocar ali como um agente de Deus naquela vida. Jesus era um agente de Deus, era um agente do céu agindo na terra para que uma vida fosse completamente restaurada. A Bíblia não fala quanto tempo aquele homem ficou naquela situação, só fala que há muito tempo ele estava assim. Só que Jesus viu uma restauração completa na vida daquele homem. Pela fé nós podemos ver pessoas restauradas. Amém, igreja? Pela fé você pode profetizar e você pode ver pessoas restauradas pela fé, porque tudo é possível àquele que crê. Jesus nos ensina que por mais destruída que uma vida possa estar em função do pecado, em função da ação do diabo, ela não perde o seu valor para Deus. Uma vida, por mais que ela seja destruída, pisada, esmagada pela ação do diabo, do pecado, ela não perde o seu valor para o Senhor. O valor de uma vida que está destruída lá fora é o mesmo de uma vida que está restaurada aqui dentro. Amém? Não ache que a sua vida é mais preciosa. A sua vida tem o mesmo valor que aquela vida que está lá fora tem para Deus, porque ela é feita à imagem e semelhança do mesmo Deus de quem você foi feito, ou através de quem você foi feito. Existem os gadarenos da modernidade que precisam ser restaurados, os gadarenos da prostituição. Quantas vidas hoje não estão sendo destruídas através da prostituição? Pessoas que estão vendendo o seu corpo, vendendo a sua dignidade por causa de prazer sexual, por causa de dinheiro. Quantas pessoas, irmãos, estão como gadarenos vivendo assim? Quantas pessoas hoje são gadarenos do vício? Pessoas que estão sendo destruídas através do vício do álcool, do vício das drogas, do vício eletrônico. Eu não estou com o celular aqui na mão, senão, mas vamos imaginar que tivesse um celular aqui. O celular vicia, irmãos. Talvez um dos piores vícios dos dias de hoje não seja nem o álcool, nem as drogas, talvez seja o celular. Eu acho que se tem crente que se você tirar o celular dele e falar, você vai ficar uma semana sem celular, ele começa a ter crise de abstinência, começa a babar no canto da boca e começa a passar mal, porque ele não consegue se ver 5 minutos do seu dia sem um celular. Tem pessoas, porque veja bem, irmão, se você está aqui hoje, presta atenção no que eu estou falando, você está aqui dentro, mas a sua cabeça está no seu celular, nas coisas que você quer ver no seu celular,
nos TikTok da vida, nos videozinhos da vida, nas outras coisas que você fica, quer dizer que você está com o corpo presente aqui dentro, mas a sua mente não está aqui, o seu espírito não está aqui. Isso quer dizer que você está escravo do seu celular, você está escravo de um aparelho, e a palavra de Deus não consegue ter acesso ao teu coração. Por quê? Porque você está hipnotizado, está escravizado, está viciado no celular. Ontem o Mateus foi em casa, a gente estava falando sobre algumas coisas que eu achei interessante, e ele falou que nos Estados Unidos o maior índice de pessoas viciadas em remédio hoje no mundo é nos Estados Unidos. Antidepressivo, ansiolítico. O jovem, ele está com déficit de atenção, vai lá e compra um remédio. A criança nasceu, tem um sinalzinho de autismo, remédio. Nem sabe se a pessoa está realmente com algum, se tem autismo ou não, remédio. Nós estamos vivendo hoje uma geração comprimido. Tudo tem um remedinho. Tem gente que eu imagino que na casa dela deve ter uns 10 tipos de comprimido para tomar, né? Por quê? Porque nós estamos vivendo assim. E tem pessoas que estão viciadas em remédio, e remédio é perigoso. Davi começou com problema de queda da pálpebra, e nós fomos ao médico há uns meses atrás, e aí a médica, a oftalmologista, acabou receitando para ele um remédio que ela achou que poderia ser determinada enfermidade, mas passou ele por uma neurologista para fazer os exames e tudo mais, mas já tinha passado o remédio, a receita e a dosagem. Ele estava só com a pálpebra caindo. Irmãos, e nesse final de ano nós tivemos um apuro com Davi, porque o esôfago, o músculo do esôfago dele começou a fechar, não passava água, não passava comida, os braços começaram a endurecer, começou a perder força dos nervos, os nervos dos ombros, não conseguia abrir uma garrafa de água mineral. Eu fui olhar no Google, eu falei, me dá esse remédio, deixa eu dar uma olhadinha, as reações adversas do remédio, todas as situações que o Davi estava vivendo, estava ali nas reações adversas do remédio: perda, fraqueza muscular, fechamento do esôfago, perda da mobilidade, disso, daquilo, e até morte. A hora que eu vi lá a palavra morte, falei, a médica, eu quero achar essa médica, né? A médica estava viajando, não estava aí. E aí nós esperamos a médica voltar. A hora que ela voltou, eu bati lá no consultório. Falei, mas antes disso, irmãos, o Davi foi parar no posto de saúde. A médica que atendeu no posto de saúde, ela falou, vamos reduzir a dosagem do remédio, a dosagem pode estar elevada. Ela reduziu, e aí em casa eu reduzi mais ainda. Eu reduzi pela metade o que ela tinha reduzido. Ela colocou um comprimido a cada 8 horas, deve estar tomando 4 comprimidos por dia. Aí eu falei, você vai tomar meio de manhã, meio à tarde, e se precisar meio à noite, só meio. Começou a melhorar as dores musculares e tudo mais. Ainda está com essa dificuldade no esôfago, que é a situação mais que ainda está difícil de resolver, mas vai resolver em nome de Jesus. Aí eu achei a médica, cheguei lá um pouco enérgico, né, para falar. Aí a médica falou, eu não receitei para o Davi tinha que tomar meio mesmo, não era para tomar isso, mas foi a outra médica que receitou errado. Ou seja, remédio faz mal, poderia ter deixado uma sequela no menino, né? Remédio faz mal, remédio é perigoso. Então, irmãos, hoje nós temos pessoas viciadas em remédio. Tem uma dorzinha de remédio, tem isso, remédio. Irmãos, eu nem me vacinei para a Covid ainda, de tão pé atrás que eu sou com remédio.
Agora, eu fico pensando quantas pessoas, qualquer coisinha é remédio, qualquer coisinha é remédio, qualquer coisinha é remédio. Então são os gadarenos viciados em remédio. E nós precisamos fazer o quê? Ter compaixão, tratar com compaixão, ajudar essas pessoas a sair da situação em que elas se encontram. Irmãos, nós precisamos entender que a compaixão de Jesus, ela não precisa ser só de Jesus, ela tem que ser minha e sua. Porque a compaixão que está no coração de Jesus, ela precisa estar no teu coração e no meu, uma vez que Jesus habita em nós. Amém? Amém, igreja? A segunda situação que eu vejo nesse texto é que a obra de Jesus é também dos discípulos de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ele chamou quem para ir com ele? Os discípulos. Ele não chamou os discípulos para passear, ele chamou os discípulos para fazer a obra. E aí os discípulos foram com ele, enfrentaram aquele mar bravio, chegaram lá, participaram do que Jesus fez na vida do gadareno. Mas para chegar lá, eles tiveram que passar pelo mar, pelas ondas, pelos ventos, pelas dificuldades, pelos problemas que apareceram no caminho. E eu quero dizer uma coisa para você, presta atenção aqui, crente. Todas as vezes que você se colocar diante de Deus para ser instrumento nas mãos de Deus, para ser instrumento para ajudar alguém, para ser instrumento para livrar alguém, seja das garras do diabo ou de um problema, as tempestades virão na tua vida. Virão tempestades, virão ventos fortes, virão problemas para tentar atrapalhar você para não chegar onde você precisa chegar. Mas eu quero dizer para você, venha a tempestade que vier, aquele que acalmou a tempestade no passado e que mandou os ventos cessarem, está do teu lado hoje, com a mesma disposição de acalmar as tempestades na sua vida. Mas todas as vezes que eu me disponho a servir a Deus, eu tenho que ter uma consciência, vai aparecer problema, vai aparecer tempestade, vai aparecer dificuldade no meu caminho. Se você se dispor a fazer tudo que é errado, vai dar certo, não vai ter problema nenhum para você, porque para fazer o errado, o diabo te ajuda. Agora, para fazer o certo, ele vai tentar te atrapalhar de todas as maneiras. Você tem que entender o seguinte: lá do outro lado tinha uma legião de demônios. A gente não sabe se aquele mar bravio foi alguma ação espiritual que aqueles demônios fizeram ali para tentar atrapalhar, né, a situação. Nós não temos essa informação no texto bíblico, mas nós podemos imaginar. A Bíblia não me impede de imaginar, eu posso imaginar. Eu posso imaginar que houve uma batalha espiritual em função daquela vida, porque quando Jesus chega lá, os demônios de cara já sabem quem ele é, Filho do Deus Altíssimo. Já sabia que Jesus estava indo, irmãos, já sabia quem era Jesus, já tinha a ficha, tudo na mão. Está vindo o Filho do Deus vivo aí. Então, irmãos, entenda o seguinte: quando você se dispor a servir a Deus, você vai passar por situações que vão te confrontar, que vão te desafiar, porém produzirão grande fortalecimento e crescimento na sua vida. Quando você caminhar com Deus, para fazer a vontade de Deus, assumir responsabilidades com o Senhor, você vai enfrentar problemas, desafios, situações confrontadoras, porém você vai crescer. Amém? Você vai crescer, você vai ter mais maturidade espiritual. Imagina, irmãos, depois de tudo que aqueles discípulos vivenciaram no mar, com o gadareno, qual foi a cabeça deles depois? Eles tinham muita coisa para contar, para falar sobre o poder de Deus, sobre a ação de Jesus no mar, na tempestade, na vida do homem que estava possesso. Ou seja, teve problema, teve dificuldade, mas no final teve crescimento, fortalecimento espiritual. Somente quem entrou naquele barco teve a oportunidade de ver Jesus acalmando a tempestade. Somente quem esteve naquele barco teve as experiências com o poder de Deus, que deram àqueles homens muito mais segurança, muito mais confiança em Cristo. Aqueles que ficaram na praia não tiveram essa oportunidade. Então, quando Deus te chama para servir, não fuja. Quando Deus te chamar para servir, quando o Senhor te chamar para uma obra, não fuja. Aquilo é uma oportunidade de crescimento na sua vida. Amém? Vou repetir: quando o Senhor te chamar para servir, seja para tocar um instrumento, seja para pregar, seja para ministrar uma aula, seja para cuidar de crianças,
seja para evangelizar lá fora, não recue. Deus vai te fazer crescer, Deus vai te fortalecer, Deus vai fazer de você uma pessoa muito mais confiante, muito mais fortalecida na fé, do que aqueles que ficam na praia. Quem fica na praia, irmãos, perde a oportunidade de crescer. 2023 não fica na praia, não fica lá descansando, fazendo parte da multidão que só quer receber. Jesus, estou aberto para receber, hein? Pão, manda pão aí, Jesus. Peixe, agora peixe, Jesus. Agora pão, Jesus. Sabe, aquela multidão que está ali só para receber. Nós não podemos ser assim. Então, quando nós aceitamos o desafio, nós crescemos. A obra de Jesus, ela não é só de Jesus, é também dos discípulos de Jesus. Jesus cura, irmãos. Jesus liberta. Jesus transforma a vida das pessoas. Amém? Só que essa obra não é só de Jesus, ela é sua, ela é da Igreja Batista em Itatiaia. Essa obra é da Igreja Batista em Itatiaia. Essa obra é minha, essa obra é de cada um de nós que está aqui nessa noite, porque como discípulos de Jesus, nós também somos chamados a fazer a obra que Ele fez. Jesus diz: aquele que crer em mim fará as obras que eu faço, e fará maiores do que essas. Então eu quero dizer para você, querido, foi Jesus que disse isso. Então Ele diz que você vai fazer as obras que Ele fez. Então coloque-se na posição como discípulo. Irmãos, por que os discípulos conseguiram auxiliar a Jesus? Porque eles permitiram, presta atenção no que eu vou falar, eles permitiram que a vontade de Jesus prevalecesse sobre a vontade deles, porque por vontade própria eles não iam. Por vontade própria eles teriam ficado na praia. Por quê, irmãos? Por causa dos problemas, das tempestades, por causa do gadareno. Os discípulos de Jesus eram judeus, irmãos, e o gadareno, o povo que morava em Gadara, eles eram gregos, e eles, a cultura deles estava relacionada com coisas que os judeus consideravam profundamente impuras. Por exemplo, o porco, para o judeu, é um animal puro ou impuro? Eu prefiro o meu em forma de bacon, né? Irmãos, mas o judeu, tenta colocar uma carne de porco na boca de um judeu. Porco para ele é um animal impuro. Aí Jesus leva eles para um lugar onde está cheio de porco, onde o povo cria porco, suinocultura, onde eles se alimentam de porco. O judeu tinha dificuldade de se dar com o samaritano, que eram parentes. Agora imagina com o gadareno, né? Com toda a cultura de impureza que tinha na vida daquele povo. Só que aí o texto nos ensina algumas coisas, que eles tiveram que deixar a sua vontade de lado e deixar a vontade de Jesus prevalecer em suas vidas. Isso quer dizer que quando nós vivemos em torno da nossa vontade própria, muitas vezes nós não levantamos quem está caído, nós não evangelizamos quem está perdido, nós não estendemos a mão para quem precisa ser levantado, nós não fazemos o que deveria ser feito, e aquilo que precisa ser feito a gente deixa para depois, o depois nunca vem, quando a gente vive em torno da nossa própria vontade. Mas quando a gente deixa a vontade de Jesus prevalecer sobre a nossa, e a gente permite que Jesus conduza o barco da nossa vida, a gente faz a diferença nesse mundo, a gente faz a diferença na vida das pessoas. Por isso eu quero dizer para você nessa noite, querido, entre a tua vontade e a vontade de Jesus, fique com a de Jesus. Amém? Fique com a de Jesus. Nós precisamos, como discípulos de Jesus, aprendermos a vencer as diferenças para sermos bênção na vida das pessoas. Eles foram confrontados com uma pessoa totalmente diferente deles, uma diferença muito grande cultural, diferença de cultura, de etnia, de religião, de crença. E hoje, irmãos, nós vivemos num mundo cheio de diferenças. São diferenças raciais, culturais, diferenças ideológicas que envolvem questão de sexualidade, sim ou não, irmãos?
Nós, como cristãos, acreditamos na heterossexualidade. Amém? Amém? Amém. Mas lá fora tem gente que anda na homossexualidade. Sim ou não? Diferente. Aí Deus fala assim: filho, tenha compaixão daquela alma que está nesse mundo, que tem essa diferença em relação a você. Ah não, pastor, eu sou evangelismo heterossexual, eu sou evangelismo hétero. Irmãos, às vezes nós temos que evangelizar alguém que está na homossexualidade, sim, porque é uma alma que tem um valor muito grande para Deus. Amém, igreja? Às vezes nós temos problemas com essas ideologias relacionadas a questões de sexualidade, mas às vezes o Senhor está falando: eu amo aquela vida, com toda a situação que você não engole, ou que não faz parte do seu jeito de viver, porém, eu tenho compaixão daquela alma, e você precisa ter também. Às vezes nós temos problemas de diferenças, com questões de diferenças ideológicas em relação à política. Sim ou não, irmãos? Aquela pessoa votou no Lula, agora está querendo me ajuda. Eu não posso ajudar não, mas faz o L. Faz o L aí. Você pode ajudar, mas é porque a pessoa votou no Lula, você não ajuda mais. Aí o que acontece? Você também tem que fazer o L de Lúcifer. Por quê? Porque você está deixando de ter compaixão de alguém por questões ideológicas. Irmãos, é triste nós vemos essa convulsão no nosso país. Eu saí de casa, eu vi hoje lá em Brasília aquela situação, aquela invasão, né, dos patriotas ali, das famílias e tudo mais. O duro que a mídia diz terroristas, né? Aí você vê lá que não é terrorista, mas a mídia passa como se fosse terroristas, né? E aí eu fico pensando em todas essas situações, e eu fico pensando como que muitas vezes a questão do ódio, ela tem sido mais disseminada, né, do que o amor entre as pessoas. E nós vivemos uma situação de tensão a todo instante, e no meio dessa convulsão toda, nós precisamos encontrar a compaixão. Tem que ter compaixão no nosso coração, porque nós servimos um Deus de compaixão. A Bíblia diz: não por força e nem por violência. Eu não sou partidário do Lula. Infelizmente eu tenho uma tristeza muito grande de nós termos que aceitar que o nosso presidente é um ex-presidiário que roubou mesmo, com força, né? E você nem pode falar que ele é ladrão, né? Não sei nem se alguém vai ver esse vídeo aqui, a gente fica até com o pé atrás, né? Mas o fato é que o homem é ladrão mesmo, né? Roubou mesmo. Aí o problema é que fica para as gerações futuras aquela mensagem de que o crime compensa. A gente pode roubar, a gente pode enganar, a gente pode ludibriar e nada vai acontecer. Eu fico preocupado com a mensagem que é passada adiante, porque a gente vê claramente que houve toda uma trama, um esquema, uma situação que ninguém consegue desenrolar, né? Então, eu não vou brigar, eu não vou sair no tapa com ninguém, nem vou invadir lugar algum, nem depredar patrimônio público. Eu vou colocar a minha vida nas mãos de Deus, né? Porque eu acredito que existe um trono no céu, e nesse trono o Senhor está sentado eternamente, e Ele governa com mão forte. Aquilo que escapa ao controle dos homens aqui embaixo, não escapa das mãos de Deus lá em cima. Eu creio nele, eu confio nele, e hoje eu vou depender de Deus, não quero nem me envolver com essas questões, né? Então, quando tinha a situação de se envolver, eu me envolvi, fiz vídeo, gravei, mandei mensagem. Agora, irmãos, está na mão de Deus, né? Está na mão de Deus. Por quê? Porque tem que ser assim, irmãos. Da maneira como ficou, só Deus resolve. Eu só vejo assim: só Jeová, só o Senhor
para resolver a situação. Então nós que estamos aqui, nós temos que ter compaixão dos nossos irmãos, esquecer esse negócio de diferença, se a pessoa é de direita, se é de esquerda, se é de centro, se é de baixo, se é de cima. Irmãos, nós temos que pensar que nós somos servos do Deus Altíssimo, e nós temos que amar as pessoas com as diferenças que elas têm. Então quando você ajuda alguém com quem você não concorda politicamente, você está ensinando aquela pessoa que você é uma boa pessoa. Você está ensinando aquela pessoa a refletir sobre a sua fé, sobre o seu compromisso com Deus. Talvez lá na frente, aquela pessoa vai refletir e até pensar em se converter ao Cristo que você serve, porque você não a desprezou, porque você não a rejeitou. Porque, irmãos, se nós rejeitarmos as pessoas que nos rejeitam, que diferença tem dessas pessoas para nós? Nenhuma. Aí eu fico triste com pessoas que muitas vezes estão dentro da igreja, e é porque a maioria da igreja não foi, vamos dizer assim, partidária da sua visão política. A pessoa esqueceu tudo de bom que aconteceu com ela dentro da igreja, e ela começou a desenvolver um preconceito contra a igreja, e se afastar da igreja, por uma questão ideológica, por uma questão política, ideológica. Tudo que aconteceu de bênção na sua vida, Deus usou a casa dele, Deus usou o ambiente da igreja, abençoou, restaurou, curou, mas tudo isso não representa mais nada, por causa de uma ideologia política. Isso para mim chama-se imaturidade, irmãos. Nós precisamos amadurecer mais no amor, na fé, entendermos que Deus está acima de todas essas coisas. O viver em Cristo, presta atenção, o viver em Cristo está acima de todas essas coisas. De tudo isso, eu tenho que exaltar Cristo na minha vida. E às vezes olhar para essa situação de diferença como uma oportunidade de fazer diferente. A diferença é uma oportunidade para você fazer diferente. Ninguém esperava que Jesus com seus discípulos iriam lá naquele lugar para resgatar o gadareno. Jesus fez diferente do que todo mundo estava fazendo. Faça diferente, seja diferente, tenha ousadia de ser diferente no amor, na fé, na compaixão. Não seja mais um na multidão dos que estão fazendo tudo errado. Quem quer um 2023 diferente? Comece fazendo coisas diferentes. São 365 dias que Deus te dá novinho, para você fazer diferente e melhor do que você fez em 2022. Mas cabe a você fazer. Se você não fizer, nada vai acontecer. Irmãos, esse texto também nos ensina que infelizmente muitos dão mais valor aos bens materiais, e por isso perdem a oportunidade de desfrutar da bênção e da presença de Deus. Diz a palavra de Deus que quando Jesus faz aquele milagre, o homem que estava ali há muito tempo tocando terror no povo, o povo chega lá, o homem está vestido. Primeiro ele andava nu, peladão, agora está vestido, quietinho, transformado, restaurado. Irmãos, não era para dar glória de pé, é para dar glória de pé, é para celebrar, é para trazer a todos os doentes. Gente, se o homem resolver esse problema aí, traz lá o outro que está doente, traz lá o fulano, o ciclano. Jesus chegou na parada, vamos trazer todo mundo aqui, porque mais milagre. O que o povo fez? Mandou Jesus embora. Por causa do quê? Dos porcos, da perda financeira. Novamente o dinheiro, irmãos, novamente o dinheiro, novamente questões materiais, interferindo muitas vezes na nossa vida espiritual. Quantas pessoas hoje estão seduzidas pelo dinheiro, por aquilo que o dinheiro dá, por aquilo que o dinheiro concede, por aquilo que o dinheiro compra. Eu vou dizer uma coisa para você, querido: dinheiro não compra salvação, dinheiro não compra perdão de pecados, dinheiro não compra entrada no céu. A única coisa que paga a nossa entrada no céu é o sangue de Jesus. E muitas vezes nós estamos tão seduzidos pelo valor do dinheiro,
que é aquela história, a pessoa está ali, ela recebe 2 convites, esse convite é para você ganhar dinheiro agora, esse convite é para você ir para a casa de Deus orar, buscar a Deus. Irmãos, tem gente que não pensa 2 vezes, é para ganhar dinheiro, casa de Deus eu vou depois, né? Aí o que acontece? A gente não percebe que isso vira uma constante na nossa vida, uma vez ou outra, né? Agora, quando a pessoa é só no dinheiro, é só no dinheiro, é só no dinheiro, irmãos, alguma coisa está errada aí. Então cuidado para você não fazer que nem os porqueiros, que preferiram ficar com os porcos mortos do que com Cristo vivo. Vou repetir, preferiram ficar com os porcos mortos do que com Cristo vivo. Cuidado com os valores que você está colocando em primeiro lugar na sua vida. Mas em último lugar, irmãos, o diabo tenta nos intimidar. O diabo tenta nos intimidar. Porém o seu lugar sempre será aos pés de Jesus. Diz a palavra de Deus que quando Jesus chega ali, os demônios se aproximam e de imediato, irmãos, se curva. Os 6.000 demônios que estão naquele homem se curvam aos pés de Jesus e diz: Filho do Deus Altíssimo, que temos nós contigo, não nos envie para o abismo. O diabo, ele tenta nos intimidar, muitas vezes procurando mostrar que ele é o fortão, que ele faz, que ele acontece, que ele destrói, que ele arrebenta. Só que quando Jesus chegou ali, aquele diabo que estava arrebentando correntes, estava colocando terror no povo, ele se prostrou aos pés de Jesus. Eu quero dizer para você, querido, todo demônio, o lugar dele é aos pés de Jesus. Não se intimide diante do poder das trevas. Tem crente que tem medo de macumba. Não vou nem perguntar se alguém aqui tem, né? Para não te expor. Mas não tenha. Não tenha. A Bíblia diz: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quando Jesus chegou ali, os demônios se prostraram aos pés de Jesus, porque a palavra de Deus diz: todo joelho se dobrará, todo joelho se dobrará, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Então as batalhas espirituais da nossa vida estão ganhas se Jesus está conosco. Amém? Não vai ter demônio que vai fazer frente ao nosso Deus. Quem recebe essa palavra aí no seu coração? Amém? Então nesse momento, os irmãos que vieram preparados aí para devolver ou para entregar aqui os alimentos, venham. Eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida.